Esta é uma situação propícia para falar do Brasil no palco do mundo. A capa da revista The Economist coloca o Brasil em evidência de novo. A The Economist é uma publicação britânica muito respeitada, com mais de 150 anos, e que nunca oscilou muito na sua identidade editorial. Desde o começo, ela é liberal. Ela é liberal, que hoje é considerado centro-direita. E foi fundada lá no meio do século XIX por um banqueiro e industrial chamado James Wilson, né? E o cara muito influenciado pelo Smith, pelo Locke, essas figuras importantes do liberalismo. E eu acho que assim a capa em si é importante, né, pensar em termos de semiótica. Né? É o rosto do Trump, né, com as indumentárias daquele cara que ficou conhecido naquela invasão do Capitólio. O Capitólio, vocês sabem, é como se fosse, né, o Congresso, né, dos Estados Unidos. E lá, logo depois que o Trump ganhou, que o Biden ganhou do Trump, eles invadiram o Capitólio e esse cara, que é o tal do xamã do Capitólio, foi uma das figuras que mais chamou a atenção. É um maluquinho de bairro, né? Maluco da praça, que consumia muita teoria da conspiração, né? Ele acredita que existem torres que lançam, né, algumas frequências que alteram o cérebro humano, né? Ele acredita que ele é uma das encarnações de Buda, acredita em várias coisas desse tipo, né? E esse cara foi preso porque invadiu o Capitólio, revoltado porque o Biden ganhou a eleição, né? Ele já saiu, né? Durante esse período em que ele esteve encarcerado, ele reclamou, né? Fez um requerimento oficial para trocarem a comida dele, porque ele só come comidas orgânicas, né? E aí trocaram para comida orgânica para ele, né? E ele já saiu, foi inclusive né, perdoado pelo Trump e tal. E nem esse cara apoia mais o Trump. Depois da situação das guerras e, né, da One Big Beautiful Bill, né, aqueles projetos malucos do Trump, as taxações e tudo mais, o cara parou de apoiar o Donald Trump, mas o Bolsonaro continua, né? Então essa capa com o Bolsonaro, com essa indumentária, que aliás é uma indumentária de xamã, né, como eu falei, porque o cara é patriota mesmo, esse maluco, né? Essa roupa é de líder religioso ameríndio, né? É, no Brasil, às vezes chamam esse cara de viking, né? Viking do Capitólio, que não faz o menor sentido, né? Bom, esse elmo com chifre é a invenção do Wagner, né? Do compositor, né? Aquelas óperas maravilhosas, compositor alemão. E ele pensou num efeito de palco, né? Vou colocar, né? Sei lá, a Brunhilde com essas asas ou esses chifres, né, no elmo, mas se você pensar numa batalha, não faz o menor sentido, não é nada prático você ter um chifre desse tamanho no elmo, né? Desequilíbrio guerreiro, né, e tal. Mas já que a gente está falando de alemães, né, gostaria de comentar um tweet do maior churrasqueiro do Brasil, né, que mora lá acho que na Flórida. É uma figura da direita dessa, que é o Leandro Rocha, né? Na época em que o professor Olavo estava ativo ainda na internet, esse cara tinha alguma importância, né? Às vezes ligado justamente como aluno do professor Olavo de Carvalho. Mas assim, ele ridicularizou, né, a The Economist e disse que ele já chama faz tempo da The Communist, né? Em vez de chamar de a economista, é a comunista para ele, né? Tem uma confusão que a gente precisa deixar muito clara. Esses caras que eram
digamos, descendentes, ou são descendentes intelectuais do Olavo de Carvalho, não são liberais. Não são liberais no sentido clássico, nem no sentido americano, né, de esquerda woke, né? Esses caras são conservadores economicamente. Então, eles têm uma lógica que é voltada para protecionismo econômico. E é isso que o Trump tem feito. É por isso que essa revista criticou tanto o Trump nessa edição, né? A reportagem é muito interessante e, inclusive, por relativizar, né, a maturidade dos Estados Unidos como liderança democrática no novo mundo. Eles dizem que essa liderança está indo para o sul, especificamente para o Brasil, porque a gente lidou muito bem com a situação do Bolsonaro. Essa interpretação deles. Por quê? Também porque este governo do Lula é um governo muito mais pró-mercado, muito mais globalista, como dizem, né? E essa revista é uma revista liberal, uma revista que vê o mercado como autorregulável, que os países devem ter livre mercado, né? E um fluxo de capitais, um fluxo de mercadorias, que é o que o Trump está tentando evitar, colocando tarifa em todo mundo e fechando os Estados Unidos. Então, essa é a lógica, né, que a gente tem que entender. Esse elogio, muita gente tem tomado como, poxa, né, é a coroação do Lula, para provar que ele é muito de esquerda, né, o que é universalmente bom o governo dele. A gente tem que tomar cuidado com isso. Essa publicação tem um viés, né, tem um interesse, tem uma tradição. Se ela é boa ou ruim, depende da sua opinião. O que você acha? Você é neoliberal? Você é liberal clássico? O que você acha, né, de um país pouco protecionista ou mais protecionista? Você tem que se colocar nessa discussão para entender essa reportagem e poder julgá-la, né? Então a capa em si é interessante porque promove o debate, coloca os Estados Unidos, de certa forma, numa situação um pouco vexatória, o que para muita gente tem, né, uma schadenfreude, né, uma alegria vergonhosa, né, de ver, né, os Estados Unidos tão humilhados assim. Por outro lado, né, também representa, né, o que os burgueses ingleses querem desde o meio do século passado. Um banqueiro, como eu disse, industrial, têxtil e né, de cereais e tal. É isso aí, essa é a cara dessa revista. Esse elogio está vindo daí. A gente tem que parar de ser tão carente. Não é todo elogio que é fantástico. Se você considera todo elogio na mesma importância, você perde a visão de qual elogio importa e qual é só uma mera bajulação ou um comentário muito interessado que tem alguma coisa em vista. Então, por isso é importante sempre observar as coisas dentro do seu contexto.